Boa noite, gente. Olha o Fábio aqui novamente. Vamos à nossa aula de ciências do dia 1º de março de 2021. A nossa aula hoje consiste basicamente em uma breve revisão, um breve comentário sobre o conteúdo da semana passada e também a correção da nossa atividade. Tá bom? Vamos lá. O texto que nós colocamos na semana passada tinha o título Por que o bolo cresce? Né? E antes de chegar na parte do conteúdo de ciências, né, tinha uma parte da história do bolo e dos pães, né, onde teriam surgido os bolos e os pães. Cita aqui no texto a questão dos egípcios e também dos gregos, né, que já produziam pães e bolos há muito tempo atrás, há muitos séculos atrás. Tá? A importância desse conteúdo aqui parece muito singela, né, e tal, começa falando de bolo, de pão, da história do bolo e do pão, mas é importante que vocês percebam o seguinte: a gente fala muito de ciências, a gente fala, às vezes, vocês devem ouvir falar de química, né, das transformações químicas, e a gente imagina que essas transformações químicas estão muito distantes do nosso dia a dia, estão muito longe do nosso cotidiano. O texto ele demonstra justamente o contrário. Às vezes, atividades que são muito comuns no nosso cotidiano envolvem transformações químicas. Olha só que coisa interessante. A confecção de um bolo, a feitura de um pão, ela envolve transformações químicas, né? Então, isso é bastante interessante e ao mesmo tempo muito intrigante, né? E é pensando nisso que esse conteúdo é colocado para provar que as ciências, que as experiências químicas, elas não são algo somente que acontecem nos laboratórios. A gente imagina sempre um cientista com vestido de branco, um jaleco branco, trabalhando em um laboratório, fazendo lá os processos com as misturas, tudo borbulhando, enfim, saindo fumaça. Mas na verdade essas transformações elas podem acontecer no nosso forno, na nossa cozinha, lá na nossa casa, né? É o exemplo da feitura do bolo e do pão com a utilização do fermento químico ou do fermento biológico, né? Qual é a ação, qual é a reação desse fermento químico, desse fermento biológico na produção do bolo e do pão, né? Muito interessante. Achei bacana esse texto. Pois bem, a primeira pergunta era: o que faz os bolos e os pães ficarem fofinhos? E o texto nos explica que o que faz o bolo e os pães ficarem fofinhos é o dióxido de carbono, ou CO2, comumente chamado de gás carbônico, liberado durante a sua fabricação. O gás carbônico é o produto resultante das reações químicas que ocorrem com os fermentos usados na massa dos bolos e pães, ou seja, é a presença do gás carbônico na massa que vai fazer com que os bolos e os pães fiquem fofinhos. Quem não quer fazer um bolo fofinho, né? Quando ele fica chato na forma, é muito chato também, né? Porque bolo duro ninguém quer. Pão duro também ninguém quer comer. Então tem que ter gás carbônico no interior da massa, porque senão ele vai ficar duro, ele não vai ficar fofinho. E a outra questão, ela perguntava quais as diferenças entre o fermento biológico e o fermento químico, né? Para quem não faz bolo e não faz pão, talvez seja o meu caso, o fermento químico ele é utilizado na massa, normalmente é utilizado na massa do bolo, e o fermento biológico é utilizado na massa do pão. O fermento biológico ele precisa que a massa descanse na temperatura ambiente para que os organismos que estão presentes no fermento eles possam agir e fazer a massa crescer. Já no caso do fermento químico não há necessidade da massa ficar descansando, o que vai causar
O crescimento do bolo é a reação que vai acontecer lá no forno a elevada temperatura. Com o aumento da temperatura, o fermento químico vai fazer com que a massa cresça, com que haja a entrada de CO2 e, portanto, a massa do bolo vai ficar fofinha. Mas vamos lá a resposta. Na fabricação de pães é usado o fermento biológico, composto por leveduras, que, como o mofo e os cogumelos, são fungos. As leveduras do fermento se alimentam da glicose e da farinha de trigo, ingredientes das massas de pães. Para que os seres vivos do fermento biológico permaneçam adormecidos, antes de serem usados na fabricação dos pães, é preciso armazená-los na geladeira, onde as temperaturas são mais baixas. Antes de assar a mistura dos ingredientes do pão, deve-se colocar a massa para descansar à temperatura ambiente. É nesse momento que as leveduras do fermento acordam e se alimentam. Nesse processo, elas produzem gás carbônico, que faz o pão crescer, e também uma baixa quantidade de álcool. Ao assar o pão, as leveduras e o álcool são eliminados. Muito bacana aí a ação do fermento biológico na massa do pão. Já na fabricação de bolos é usado o fermento químico, composto por bicarbonato de sódio, um tipo de sal muito presente no nosso dia a dia. Esse fermento age mais rápido do que o fermento biológico, uma vez que depende apenas da alta temperatura para reagir, não sendo necessário deixar a massa descansar. Sendo assim, quando colocado para assar, o bolo cresce, pois o bicarbonato contido no fermento sofre uma reação química que produz gás carbônico. O gás, assim como no pão, fica preso naqueles pequenos furinhos que vemos nas massas, fazendo-a expandir de tamanho, fazendo crescer, em outras palavras. É isso, meninos e meninas. Não se esqueçam então que as reações químicas elas são processos que ocorrem em todos os lugares, tanto em laboratórios como dentro das nossas casas. Basta observar, basta tentar perceber que isso está acontecendo o tempo todo. Falou? Abração, fiquem com Deus. Essa é a nossa aula de ciências. Grande abraço. Boa noite.